Oferecimento CIEAN. Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, uma parceria entre o Jornal do Comércio e o Amazonsat, recebendo o nosso entrevistado de hoje, Marco Antônio de Oliveira, que é o superintendente do Serviço Geológico do Brasil. Marco Antônio, nosso tema principal é enchente na Amazônia, mas eu vou guardar um pedacinho desse bloco para também nós falarmos sobre uma frente importante do seu trabalho, que é a mineração. Mas para nós finalizarmos essa primeira etapa, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é feito esse monitoramento dos rios da região amazônica? Há satélites, há estações de controle, como é que funciona isso? Hoje o fundamental é que existe uma estação hidrológica no interior, ao longo de uma calha de um grande rio ou de um igarapé, onde é feito o registro diariamente do nível da água. Existe uma régua que mede ali a variação do nível do rio. E esse trabalho é feito por o Ribeirinho, é o nosso observador hidrológico, que é a pessoa que todos os dias tem a responsabilidade de fazer a leitura. Faz a primeira leitura às 7 da manhã e a segunda leitura às 5 horas da tarde. Então, depois se faz uma média e vê quanto o rio subiu ou desceu. Então, tudo parte desse trabalho. É claro, a rede está se modernizando, né? Então, a tecnologia também está chegando para a rede. Então, existe a possibilidade de monitorar via satélite e monitorar também a variação do nível do rio via satélite. Existe um sensor que nós colocamos lá ali na água, ele transmite lá por um data logger, que é um lugar que armazena o dado, e na hora que o satélite passa por cima, ele captura esse dado e leva lá para o INPE em São José dos Campos, e depois o dado vai para a Agência Nacional das Águas em Brasília e fica disponível na internet para todo mundo. Então o ideal é que tivéssemos estações automáticas em toda a região, né, que facilitaria muito o trabalho, mas o problema é que as máquinas quebram, e que quando quebra aqui na Amazônia, é difícil você mandar uma equipe fazer a manutenção em tempo real. Você acaba perdendo esse dado que não foi registrado. E aí nós confiamos mais na figura do observador hidrológico, que é o Ribeirinho, que todos os dias ele está ali, sábado, domingo, feriado. E se ele ficar doente, a mulher faz a anotação ou o filho, e portanto o dado é contínuo. Então aqui na região, quando eu vou para outros lugares do país, eles falam, por que vocês não aposentaram ainda o pluviômetro e o observador, ele anotando? Porque aqui tem que haver ainda redundância. Nós confiamos mais ainda no trabalho do homem do que nas máquinas. Muito bem, muito importante esse registro. E em termos de mineração, quais são os projetos hoje na pauta do Serviço Geológico Brasileiro aqui no Amazonas? Olha, hoje nós estamos concentrados principalmente na região sul do estado, ali entre Apuí e Humaitá. Ali existe um vazio grande de conhecimento geológico. O Serviço Geológico do Brasil trabalhou pouco naquela região e com grandes perspectivas, principalmente para minério de manganês. Ali no Rio Madeira, no Rio Aripuanã, que é um afluente do Madeira, já existiu uma pequena mina que explorava manganês na década de 50, ou durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial. Houve uma escassez desse minério e ali existia um minério já fácil de extrair e se produziu manganês na mina do Cotovelo. Depois foi abandonada, enfim. Mas a perspectiva é boa, tanto para minerais metálicos como manganês, cobre e também para os fertilizantes, principalmente o fosfato. Existem ali rochas que podem ser portadoras de fosfato, além de ouro e outros bens minerais ainda que vão ser descobertos. E quais são as perspectivas em relação à cassiterita, bauxita, caulin e também o potássio? Olha, todas essas commodities minerais, principalmente o caulin, a cassiterita e a bauxita, são commodities minerais onde a Amazônia detém as grandes reservas. O Amazonas e o Pará, na região de Inhamundá e Trombetas, é a maior região produtora de bauxita da América. Compete com a Guiana, com o Suriname, né? Mas somos um dos grandes produtores. E o caulin, nós somos grandes produtores também, tanto lá no Pará, pela mineração Rio Capim, e aqui no Amazonas, onde existe uma grande jazida, a 50 quilômetros aqui de Manaus, na BR-174 é possível você observar essa jazida. É um barranco com camadas de lama brancas, que é o próprio caulin. E essa jazida tem mais de 3 bilhões de toneladas já cubadas e é uma jazida de classe especial. Serve para a indústria de papel, principalmente aqueles papéis finos, entendeu? Papéis para publicidade. Então é uma jazida grande e de classe, qualidade muito boa. E que fica aí para o investidor privado se atentar para isso.
A propósito, já que você menciona o investidor privado, qual é a dinâmica de atração de investimentos em mineração? Como é que funciona? É necessário um roadshow por parte do governo, o governo federal, o governo estadual, a SUFRAM? Como é que funciona essa dinâmica? Olha, acho que a atratividade já é natural para o território nacional, né? O Brasil é um território... O explorador mineral, ele olha o planeta como um todo. Tem explorador mineral que já está olhando até asteroides fora da Terra. Então, para ele, não existe limites políticos, existem os limites dos ambientes geológicos, que podem ser mais favoráveis para um determinado bem mineral ou para outros não. Então, o explorador mineral, ele primeiro tem que fazer a primeira pergunta: vou procurar o quê? Né? Para quem? Primeiro, o que eu vou procurar? Se eu procurar ferro, eu tenho que me debruçar ali próximo a Carajás, talvez um pouco aqui no norte do Amazonas, no sul, lá em Minas Gerais. Se eu for procurar ouro, toda a Amazônia, já abre um leque enorme. Se eu for procurar cassiterita, também aqui na Amazônia. Se eu for procurar petróleo, Amazônia, ou então a costa do Brasil, né, no pré-sal. Se eu for procurar caulim e bauxita, tem que ser aqui na Amazônia, que é onde estão os terrenos mais férteis para esse tipo de mineração. Então o minerador olha isso, primeiro a atratividade natural do país. Então, independente do ambiente político favorável ou não, ele procura primeiro se a geologia, que é a natureza que mostra, é favorável ou não. Se for uma geologia muito boa, é claro que ele vai investir parte dos seus recursos naquele país, né? E o Brasil entra nesse rol dos países atrativos para a indústria mineral. E o Amazonas e a Amazônia é um território ainda pouco conhecido e, portanto, ele se torna mais atrativo ainda. A chance de você encontrar aqui uma jazida de classe mundial, uma jazida que tem 100 toneladas de ouro, é maior você encontrar aqui na Amazônia do que encontrar em outros locais onde já se prospectou muito, já se conhece muito. Então, aqui a riqueza existe e tenho certeza que um dia vai ser uma alternativa para a nossa economia. Superintendente, infelizmente estamos chegando no final do nosso tempo. Eu queria deixar esses segundos finais para as suas palavras de despedida, mas desde já parabenizá-lo a você e a sua equipe pelo bom trabalho aqui na nossa região e colocar o nosso programa sempre à sua disposição. Eu que agradeço, Marcelo, poder estar aqui conversando isso com você, né? Eu acho que é um ambiente, é um tema que daria para falar algumas horas sobre isso. Com certeza. Principalmente a parte dos bens minerais e também os eventos de desastres naturais, né? Mas eu acho que o Serviço Geológico do Brasil ele tem procurado cumprir sua missão de atender a sociedade brasileira, seja para gerar recursos através dos bens minerais, como também para entender melhor como funciona o planeta como um todo e como essas mudanças aí no clima vão afetar não só o planeta, mas também as populações que habitam nele. E aí eu acho que o papel do Serviço Geológico é no sentido de mitigar esses desastres naturais. Muito bem. Não deixe de participar do nosso programa por intermédio do Facebook Programa Ponto de Equilíbrio, onde você poderá trazer as suas dúvidas e as suas sugestões. Até a próxima semana. Apoio Jornal do Comércio.